Aleluia. Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Estou feliz por estar mais uma vez aqui. Eu acho que já é quinta ou sexta vez. Acho que estou prestando, né? Porque já me chamaram mais de 5 vezes, né? Quero agradecer ao irmão Rubem, que foi empossado com o meu agente de agenda, por todas as agendas que eu vim, inclusive aqui foi através dele. E aqui eu vou pregar domingo também será por eles, né? E que Deus nos abençoe ricamente. Aos irmãos, também eu também sou do Ministério de Anápolis, pastor Eliseu, aqui no Jardim Médio. Recebemos o mesmo ministério. Né? Louvado seja Deus. Pegue sua Bíblia rapidamente, o tempo já se vai. E abra em 2 Samuel. Samuel, capítulo 5. E o versículo de número 10. 2 Samuel, capítulo 5, o versículo de número 10. Os irmãos fiquem de pé para ler a palavra do Senhor em nome de Jesus. Diz assim a Bíblia. 2 Samuel 5:10. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Vamos ouvir o que Deus tem para nós esta noite. Meus queridos, a palavra do Senhor ela é rica, edificante, exortante e nos ensina os princípios de Deus para a vida eterna. E é muito louvável que nesta noite o culto tem uma temática sobre princípios bíblicos para que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida extraordinária. Todo cristão que não tem na sua vida uma base fundamentada na palavra, ele não terá maturidade no crescimento. Porque a nossa vida depende daquilo que nós somos de forma espiritual. Não haverá presença de Deus, não haverá graça de Deus, se nós não tivermos uma vida com Deus. Se nós não tivermos uma vida segundo a palavra. Se nós fôssemos paliativamente observar a palavra, observar a Bíblia, para que eu tenha uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida extraordinária, eu preciso estar disponível para Deus. Eu preciso estar disponível para ser um homem extraordinário. Se eu fosse falar a respeito do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele não foi chamado pelo próprio Jesus como discípulo para ser os 12 primeiros que levariam o evangelho avante. Mas se eu perguntasse para você o nome de pelo menos 4 discípulos, você talvez diria Pedro, Tiago e João, porque eram os 3 que eram mais íntimos de Jesus. Mas os outros talvez não saberiam dizer. Paulo não foi apóstolo de Jesus, mas foi considerado como um dos 12. Jesus ele trouxe o seu testamento, morreu, mas quem começou a crescer o evangelho foi Paulo, porque ele começou a pregar. E dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 12. Se considerar que ele escreveu Hebreus, que não há uma vertente que eles tenham escrito, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. E é bem verdade que ele poderia dizer: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Para que eu venha ser uma pessoa extraordinária em Deus, eu preciso viver os planos e os projetos de Deus. Assim como Paulo, um homem que foi chamado pelo Senhor. Um homem que teve um encontro com Deus a caminho de Damasco, quando ele sentiu que Deus queria transformar a sua vida. Talvez eu pregaria sobre Paulo e diria que ele foi um dos maiores, um gigante do cristianismo. Mas também dentro da história, eu poderia contar uma história de um homem chamado Martinho Lutero. Que Martinho Lutero foi aquele que diante de uma perseguição, que diante da lei do Papa, ele começou a escrever, começou a ter inspiração divina, e escreveu 95 teorias, ou 95 teses, dizendo que devíamos adorar somente ao Deus Todo-Poderoso. Talvez nessa noite eu pregaria sobre um homem chamado Martin Luther King. Martin Luther King, um homem negro americano, que vivia ali
ali em Brooklyn, nos Estados Unidos, um homem que começava a ouvir a palavra, ele dizia assim: o meu desejo é que meus filhos que são negros, eles sejam iguais aos homens brancos, para que a sociedade venha a ser uma sociedade melhor do que ela era. E ele dizia um dos seus sermões mais conhecidos: I have a dream, eu tenho um sonho. E qual é o meu sonho? Que Jesus, ele venha a ser o Senhor e que nós poderemos ser todos iguais. Talvez eu poderia falar de um homem chamado Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas da atualidade. Ele escreveu, ele pregou, ele ensinou sobre a cruz, sobre Cristo, e ensinou sobre os princípios do Evangelho. E ele começou a pregar e ensinar. E uma vez um pregador dizendo assim: pastor Sivaldo, o que este homem tem de tão importante? E ele disse que um dia foi vê-lo pregar. Ele já estava velho, sentado em uma cadeira pregando. E ele dizia assim: como Zaqueu, que estava sobre uma árvore. Ao ver Jesus, ele desceu daquela árvore. Eu quero que você nesta noite faça como Zaqueu. Desça da árvore. Eu não sei qual árvore você está. Se é do homossexualismo, se é do adultério, se é do pecado. Você desça dessa árvore nessa noite. Que Deus vai mudar a tua vida. Milhões de pessoas começaram a descer as escadarias abaixo para ouvir a palavra de Deus. Talvez eu pregaria sobre um homem chamado Jonas Eduardo, que nos livros chamado Herói da Fé. Ele, após orar e jejuar durante muitos dias, orava tanto que o buraco onde ele orava ficava um buraco no chão. Ele pregou um sermão chamado Pecadores na Mão de Deus Irado. E quando ele começava a se pregar, as pessoas começavam a achar que estava indo para o inferno. Mas tudo isso, irmão, são pessoas que tiveram princípios com Deus. Aleluia. São pessoas que pautaram a sua vida na verdade. Talvez eu poderia dizer socialmente, alguém que foi extraordinário dentro da psicologia, a linhagem de Freud sobre a psicanálise, que ele é o pai da psicologia. Talvez eu poderia falar que dentro da filosofia, o pai da filosofia seria Sócrates. Talvez eu diria também que dentro da sociologia, Augusto Conte seria o pai da sociologia. E dentro da matemática, Galileu Galilei, que foi o pai da matemática. Dentro de outras ciências humanas, cada um marcou a sua história. E eu quero nessa noite perguntar para você: aonde você vai marcar a sua história? Onde você vai marcar a sua história como homem e mulher de Deus? Como nós teremos uma vida extraordinária na presença do Senhor? Como eu teria uma vida extraordinária na presença de Deus? Davi, como o irmão pregou, ele era um jovem. Meu Deus, a Bíblia diz que Davi era o menor da casa do seu pai. E quando Samuel, após Saul entrar em um desequilíbrio espiritual, e Deus queria outra pessoa para ser o rei de Israel, e quando Samuel foi até a casa de Jessé, e as pessoas atemorizaram porque ele estava indo ali, e ali Jessé começa a apresentar os seus filhos melhores. E quando acabou todos os filhos, ele pergunta: ainda há mais alguém? Tem um ruivozinho, um magrelo, que está apacentando ovelhas, chame ele, porque ele será um homem segundo o coração. Glória a Deus. Para que eu tenha uma vida extraordinária em Deus, eu preciso viver o extraordinário de Deus. Para que eu tenha uma vida segundo a palavra de Deus, eu preciso viver princípios que me levem a ser um homem extraordinário. Para que eu tenha uma vida extraordinária, eu preciso ter uma vida e fazer a vontade de Deus, e para que Deus venha a ser o fundamento da minha vida. Eu não tenho como ter uma vida segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, pelo qual Deus ainda não se tornou o fundamento da minha vida, para o qual Deus ainda não se tornou o princípio e o fim da minha vida, porque tem muitas pessoas que têm atraído para si outros deuses, a qual estão servindo, mas que não é o Senhor Todo-Poderoso. Eu
sua vida, nós seremos uma igreja estagnada espiritualmente, mas quando o Senhor, Ele voltar para dentro da igreja, nós seremos uma igreja, não somente com o nome de que seremos avivada, não somente de que o nome de que seremos cheios do Espírito Santo, mas nós seremos de verdade uma igreja onde existe a presença e a graça de Deus. Porque se eu não priorizar Deus na minha vida, Ele não será Senhor da minha vida. Porque infelizmente, às vezes eu digo, pastor Sivaldo, que o povo de Israel passou 40 anos no deserto. E o povo que saiu do deserto não conhecia mais o Deus de Israel. E às vezes eu penso que na nossa geração, o povo não está mais conhecendo o Deus de Israel. Aleluia! Glória a Deus! Porque eu prego, irmão, há 26 anos essa palavra, direto, sem parar, ininterruptamente. E muitas vezes eu vi de um culto como esse, nós vemos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, nós vemos pessoas ter visão espiritual, nós vemos pessoas ter revelação de Deus, nós vemos pessoas sendo tocadas pela presença do Espírito Santo, nós observávamos pessoas que tinham na sua vida o prazer de adorar o Senhor, o prazer de louvar a Deus, o prazer de sentir a presença de Deus, e muitas vezes nos tempos que nós estamos vivendo, a pessoa não tem mais o prazer de adorar o Senhor, porque o tempo que ela tem mesmo no culto é não largar o celular, é atualizar sua rede social, é focar no computador, é focar no celular, e muitas vezes nós estamos pregando, alguém não participa do culto, porque está preocupado com o mundo lá fora, enquanto estiver preocupada em estar aqui, adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. E eu lembro daquela mulher samaritana, que foi impactada pelo Espírito Santo, uma mulher adúltera, que teve não sei quantos maridos, mas um dia encontrou com Jesus. E quando Jesus encontrou com ela, falou assim: mulher, o dia que tu beberes da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. E aquela mulher que era uma adúltera, sofrida, angustiada e amargurada, ela lembra: meus pais te adoraram. Talvez elas cresceram na igreja, como muitos que estão no mundo hoje cresceram na igreja, como 90% dos cantores do mundo hoje, de funk, de forró, que seja lá o que for, cresceram e aprenderam a cantar na igreja. E ela diz assim: olha, meus pais adoraram neste monte. E Jesus corta uma palavra emblemática e diz assim: adoraram nesse monte, mas nos últimos dias os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e verdade. O que precisa é que nós venhamos adorar Deus em espírito e verdade. Nós precisamos deixar aquilo que nos atrai lá fora e olhar para aquilo que está aqui dentro. Eu não consigo dizer para você nesta noite que nós vivemos uma geração de avivamento, porque nunca se viu uma geração tão desviada da presença do Senhor, nunca se viu uma geração tão adúltera, nunca se viu uma geração tão mentirosa, nunca se viu uma geração tão promíscua, nunca se viu uma geração tão desviada, nunca se viu uma geração que não ora, nunca se viu uma geração que não jejua, nunca se viu uma geração que não lê Bíblia, nunca se viu uma geração que não consagra a sua vida. Então não tem como haver avivamento aonde não há comunhão. Porque quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus que te chamou para essa obra? Ah, meu Deus é meu dinheiro, meu Deus é minha vida. Que sobrar eu dou para Deus? Não, não é o que sobrar, é o que nós temos de melhor. Porque muitas vezes nós não queremos prestar um culto que louve a Deus. Outras vezes nós temos vontade de ir para a igreja, eu sinto às vezes vontade, eu falo assim: amor, eu preciso de um culto que me
eu possa sentir Deus. Eu preciso ir para o culto, onde não tem uma monotonia de que você vai para lá e você sai pior do que você foi. Porque muitas vezes a igreja tem sido assim, pastor. A gente vai para um culto para ouvir uma palavra, para adorar o Senhor, e muitas vezes você sai mais vazio do que você chegou, porque você não consegue adorar, porque você não consegue sentir a presença de Deus, porque você não consegue sentir a graça de Deus, porque parece que Deus já não está mais na igreja, já não está mais naquele lugar, porque nós não temos mais alegria. Porque eu me lembro quando Davi orava ao Senhor após pecar, ele disse para o Senhor: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com teu Espírito. Eu queria me dizer que eu preciso ter prazer em amar o Senhor, que eu preciso ter prazer em amar ao Senhor. Mas para isso eu preciso eliminar tudo aquilo que me impede de servir a Deus, tudo aquilo que me impede de adorar o Senhor, como a desobediência. Nunca se viu uma geração de crente tão desobediente, crentes que não obedecem a palavra, Aleluia! crentes que não têm prazer mais de estar na igreja, crentes que acham o que eles querem achar, independente daquilo que está na Bíblia, e vão dizer: o meu ponto de vista me diz que está errado. Mas o que a palavra do Senhor diz, tudo aquilo que não está na Bíblia não pode ser levado em consideração, porque nós temos que obedecer a palavra, nós temos que ter um coração obediente, nós temos que ter um coração que vive a obedecer a palavra. Eu preciso cada dia obedecer a palavra, obedecer a igreja, servir ao Senhor com alegria. Crente que não obedece, ele não prospera. Crente que não obedece, ele não cresce espiritualmente. Crente que não obedece, ele é um buraco vazio. Crente que não obedece, ele não cresce, não tem maturidade. Mas um crente que obedece, ele é cheio do Espírito, ele é cheio da graça, ele é cheio da presença, porque ele tem prazer de obedecer ao Senhor. Porque a obediência é um fundamento para que você tenha uma vida extraordinária em Deus. A obediência, ela é um fundamento para se ter uma vida extraordinária em Deus. Porque muitas vezes, para que eu tenha uma vida extraordinária em Deus, eu não posso ser uma pessoa incrédula. Pastor, mas eu sou crente, eu sou batizado, eu fui batizado com o Espírito Santo há 100 anos atrás, e só isso na minha vida. Mas tem crente que está na igreja, pastor, mas que não acredita mais no poder de Deus, não acredita mais no que Deus pode fazer pela tua vida, não tem mais fé em Deus, o Deus poderoso, de que talvez Ele possa fazer um milagre na tua vida hoje. Tem crente que está na igreja, mas não está acreditando mais no Senhor Todo-Poderoso, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que esteve com Sadraque, Mesaque na fornalha de fogo, aquele que esteve com Daniel na cova dos leões. Tem muito crente que não acredita mais no poder da palavra, que não acredita mais no poder do Evangelho, que vive a vida de crente, mas que não é mais crente. Eu quero pregar para você nesta noite e dizer para você: é tempo de você voltar, é tempo de você voltar a ser cheio do Espírito Santo, é tempo de você deixar a incredulidade, é tempo de você voltar a falar em línguas estranhas. Por que não falamos mais? Por que não falamos mais em línguas estranhas? Porque muitas vezes estamos pregando para apenas telespectadores, mas aqui é um culto. Aleluia! Um culto onde estamos prestando adoração a Deus. Um culto onde estamos dando a Ele o que é devido. Porque eu preciso acreditar em Deus. Porque muitas vezes nós, para ter uma vida extraordinária, precisamos parar de ser meros murmuradores.
Porque crente que murmura, ele não é abençoado. Crente que reclama de tudo, de Deus, até de Deus. Crente que não tem comunhão, ele vive só na murmuração. Porque ele não tem prazer de servir a Deus. Porque para a vida ele está tudo errado. Murmura de vir para a igreja. Murmura de acordar cedo para vir para a igreja. Murmura porque está com sol. Murmura porque está chovendo. Murmura porque está frio esses 3 dias que ninguém está aguentando. Murmura. A Bíblia diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Para de murmurar, porque crente que murmura, ele passa na tribulação do deserto 40 anos. Mas o crente que adora, Deus vai na sua frente, abrindo o caminho, quebrando as barreiras, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar, porque você está adorando. É na prova, mas está adorando. É na tribulação, mas está adorando. É na provação, está adorando. É na luta, está adorando. Porque o crente que adora, o milagre acontece na sua casa. Porque o crente que adora, irmão, ele sente alegria estar na presença de Deus. Porque estar aqui é ter alegria por servir a Deus. Porque muitas vezes nos desanimamos. Eu fui pastor de igreja há 10 anos no Amazonas. Minha vida sempre foi pautada em Deus. Estudei 4 anos de teologia, pedagogia. E aonde eu ia, eu sempre foquei em Deus. Abri mão de uma gerência, uma concessionária. Abri mão de muitas coisas para Deus. E muitas vezes nós olhamos para tudo que nós passamos e dizemos: Senhor, será que vale a pena? Será que tudo que nós sofremos como crente vale a pena? Quanto que você é humilhado, que você é perseguido, que as pessoas não entendem você, que às vezes nós passamos por N coisas, e muitas vezes você pergunta: Senhor, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso que o Senhor quer para a minha vida? Será que é isso que tu queres para mim, Deus? Por que muitas vezes animamos com a alma, o coração, tristeza? Muitas vezes nós pensamos: Deus, tu queres isso de mim mesmo? Mas eu lembro de um versículo que diz que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele irá te aperfeiçoar para o chamado. E quando somos chamados, é porque assim como Deus olhou para Davi, alguém desprezado, inacreditável, alguém desamparado, alguém o menor dos seus irmãos, mas Deus tinha um negócio com ele. Eu me lembro de Gideão. Quando Deus chama Gideão, ele fala assim para Deus: Senhor, eu sou o mais pobre, e a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas Deus tem um propósito conosco, porque Deus, ele tem fazer forma de trabalhar. Não é como nós queremos, não é como eu quero, mas é como Ele quer. Porque se nós fôssemos olhar para a Bíblia ela é um repleto de frustrações, mas de vitórias e milagres de Deus. Porque quando Elias entrou na caverna, ele pediu: Deus, eu quero morrer. Porque assim como Jezabel, ela persegue os profetas e matou mais de 50, e ele tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal e de Azera, e Deus fez para descer fogo do céu. Ele disse: eu quero morrer. De que vale a minha vida? Aí Deus levantou alguém lá na caverna e disse: levanta-te, porque muito extenso será ainda o teu caminho.
Porque muitas vezes nós queremos parar, mas Deus quer que nós continuemos. Oh, glória! Porque a nossa vida, irmão, porque a Bíblia diz que já não vivo mais eu. E quando você entender o que não é viver mais eu, você vai dizer que a vida que eu tenho não é minha, mas é de Deus. A vida que eu tenho hoje não é minha. Eu não vou nem mais pregar o que eu estudei aqui. Porque a vida não é nossa, irmão, a vida é de Deus. Porque o chamado reflete aquilo que Deus quer para nós. Porque muitas vezes nós estamos aqui, mas Deus às vezes não quer nós aqui. Porque mesmo aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe para onde vai nem para onde vem, porque ele é guiado pelo Espírito. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, ele não vive para a sua própria vontade, mas vive para a vontade de Deus. E quando eu vivo a vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Porque a vontade de Deus ela é grande, poderosa. Porque mesmo que eu diga para Deus que eu não quero, mesmo que eu diga para Deus que eu aposentei o meu chamado, que eu aposentei o ministério, que eu não quero mais fazer a obra, que eu não quero mais fazer isso ou aquilo, a Bíblia vai dizer: para onde fugirei de tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estarás. Se eu descer as profundezas do abismo, a tua mão estará lá. Porque eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para a glória de Deus. Então todo aquele que tem um chamado, uma vocação, mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo, ele vai incendiar a tua alma e dizer para você: ainda que para te servir eu venha chorar, eu venha me humilhar, mas a tua chamada e a tua vontade, ela é maior na minha vida. Porque o chamado é de Deus, a inspiração é de Deus, o plano é de Deus. Isaías 55 fala que assim como desce a chuva do céu e da semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sairá da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Oh, glória! Porque o homem faz muitos planos, mas os planos dos homens não são os planos de Deus. Porque muitas vezes nós precisamos, irmãos, olhar para aquilo que Deus tem para nós, olhar para aquilo que Deus tem chamado nos últimos dias. Porque eu ainda continuo dizendo que Deus ainda quer levantar uma geração de crentes cheios do Espírito Santo. Porque se nós, eu digo para o pastor Sivaldo, o que acontecerá com a igreja daqui a 30 anos, enquanto nós que ainda levamos a tocha, paramos de pregar, paramos de ensinar, paramos de dizer que o mesmo Jesus, ele ainda cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo, e ele brevemente voltará. O que acontecerá quando nós pararmos de dizer que o Senhor ainda é Deus da igreja, que o Espírito Santo ainda faz milagre na igreja, aonde teremos uma igreja que não acreditará mais no poder e na palavra. Oh, glória! Mas eu preciso voltar a entender que Deus tem um projeto para a minha vida, que Deus tem um chamado para a minha vida, Glória! que Deus tem um ministério para a minha vida. E o ministério de Deus não é meu, é de Deus. E o ministério da sua vida não é seu, é de Deus. O ministério que Deus te deu é para você fazer. Porque a Bíblia diz que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, os trabalhadores. São poucos os que querem fazer a obra de Deus. Enquanto Jesus nos der azeite, nós continuaremos dizendo que Ele ainda é o Senhor da igreja, que Ele ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo, que Ele ainda faz milagre, que Ele ainda cura, que Ele ainda liberta, que Ele ainda levanta o caído, que Ele ainda bate o soberbo,
que Ele ainda joga um crente no chão com a presença de Deus, que Ele ainda nos faz ser cheio do Espírito Santo. O que nós podemos fazer, pastor Simão? Se Deus nos chamou para pregar o avivamento e a volta de Jesus. Eu me lembro quando eu estava na faculdade de teologia, eu disse assim: rapaz, você vai chegar um tempo que você não vai mais falar língua estranha, porque você vai ter a teoria da palavra, meu irmão. Crente que não tem o Espírito Santo, ele vai para onde? Teoria e teoria não serve de nada se não tiver a presença de Deus. É verdade. Glória a Deus. Teoria não serve de nada. Não adianta eu chegar aqui e falar para você: meus queridos, eu quero ser glorioso e sucinto nas minhas conjecturas epistemológicas, usando um pouco da hermenêutica, da homilia, da exegese, aplicando um pouco de teoria da hermenêutica para extrair verdades entre exegese e homilia. Não adianta, irmão. Nós temos que ter em nós o que é palavra, a oração, o jejum, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, uma vida de comunhão com a palavra. Enquanto você estiver aqui nessa noite, você vai dizer para o Senhor: eu quero uma vida de restauração, uma vida extraordinária pela palavra. E a vida que você terá extraordinária é quando Deus estiver em você. Fique de pé em nome de Jesus. Às vezes alguém pode dizer: pastor, o que é isso? Isso é línguas estranhas, irmãos. Porque tem muito crente que não fala mais, porque a idade disse que amadureceu. Não, irmão, você não amadureceu, não, você esfriou. O crente que não sente mais a presença de Deus, ele precisa pedir para o Senhor fazer algo novo na sua vida, restaurar a sua vida, restaurar a sua casa, porque quando você não sente mais a graça, é porque você precisa descer na presença de Deus e pedir para Ele restaurar a tua vida, limpar a tua alma, limpar o teu coração e tirar toda a herança de Satanás e dizer para você: eu renovo a tua vida, eu renovo o teu ministério, eu renovo o teu chamado, eu renovo. Quer ser renovado, jovem? Viva a vontade de Deus. Viva os planos de Deus. Viva o que Deus tem para a sua vida na sua totalidade. Viva o extraordinário de Deus. Não se contente com migalhas e ficar na mesa do seu Senhor. Mergulhe nas águas profundas do Espírito Santo. Mergulhe na presença de Deus. E não aceite nada mais que a presença do Senhor na tua vida de forma extraordinária, em que você vai ser um vaso, um instrumento na mão do Senhor. Porque vocês que estão aqui, vocês precisam entender que o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro há 4 dias, que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que o mesmo Deus que fez milagres, Ele ainda está aqui. Ele ainda está aqui. E diz para você: renova, Senhor, renova esta jovem, renova este homem, renova este homem, renova esta mulher, renova essa pessoa com o Espírito Santo. Ei, receba aí o que Deus tem para a tua vida, recebe a quebra de maldição na tua vida, recebe a quebra de muralha na sua vida, recebe a quebra de barreira espiritual. A partir de hoje você vai orar mais, a partir de hoje você vai orar mais na Bíblia, a partir de hoje você vai consagrar mais sua vida, a partir de hoje você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai sentir a presença de Deus aonde você estiver, porque você está colocando a sua vida
Senhor, meu Deus. Rabá, Suriana, Rabatana, Rabá, Suriana, Rabá. Rebionte, Kiomana, Presuriana, Reba, Suriana, Rabagai. Reba, Suriana, Reba, Suriana, Rabacana, Rabá, Suriana, Rabagai. Deus quer renovar a sua vida. Deus quer renovar você. Deus quer renovar a tua casa. Deus quer renovar o teu lar. Deus quer renovar a tua vida. Peça para o Senhor. Eu te peço nesta noite, meu Deus. Abençoe a tua igreja. Abençoe a tua noiva, Senhor. Abençoe-nos, Pai, com o teu Espírito Santo. Renovando-nos, Pai, naquilo que precisamos ser tocados. Precisamos da tua presença. Glória, 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 glória. Aleluia. Calabachuriana, reba, calabachuriana, reba, calabachuriana. Oh, aleluia, glória a Deus. Toque em cada vida, meu Deus, nesta noite, Espírito Santo. E calabachuriana, reba, suriana, rabagai. Cada um que precisa, meu Pai, se tocar no seu íntimo, na sua alma, Espírito Santo. Cada um que precisa sair daqui não como chegou, meu Deus, porque o Senhor ainda é o mesmo, Deus. E eu te peço, abençoa-nos, Senhor, em tua presença. Glória a Deus. Quero cantar um louvor com você, para nós terminarmos. Com gemidos que palavras não podem explicar, Glória a Deus. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, olha pra viver, sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Diga, igreja, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
neste lugar. Pai de Deus. Aleluia, de sai daqui que você tem no seu coração que nós somos responsáveis para manter a nossa lamparina acesa. Eu, como pastor de igreja, me preocupo com a igreja. Como o pastor falou, como sairemos daqui até essa 20. Mas eu não posso ficar me preocupando só com a igreja e esquecer de mim. Se preocupe com você. A sua lamparina está acesa ou a sua lamparina está apagada? Tem quanto tempo que você não fala em língua? Glória, glória. A língua para você já ficou estranha? A língua para você ficou estranha? Oh, aleluia. Ou você está acostumado em falar? Se você não é batizado, você tem que buscar. Porque a promessa é do Pai e Ele cumpre. Se você já foi batizado, você não pode ficar conformado de não falar em línguas estranhas. Que Deus abençoe. Também encerra a live também. Deus abençoe os irmãos a acompanhar a nossa live. E outro dia me convidaram, eu fui pregar